Boa noite. Abre sua Bíblia, lá na primeira carta de João. 1 João capítulo 3. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 3. Amém? Diz a palavra de Deus a partir do versículo 1, capítulo 3 de 1 João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Glória a Deus. Texto lindo. Maravilhoso. Eu queria que você repetisse após mim esse texto, mas assim, com muita fé no coração mesmo, tá? Diga comigo. Aleluia, Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o restante. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Coisa boa, né? Gente, alguns pontos a gente vê aí nesse texto. Primeira coisa, o que é que João está falando aí? João foi o apóstolo amado do Senhor, né? Ele é conhecido como apóstolo amado do Senhor, porque ele sempre, durante os 3 anos ali com Jesus, é aquele apóstolo que ele estava sempre pertinho de Jesus. Quando Jesus sentava para a ceia, ele sentava do lado de Jesus. O texto fala que ele até inclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, né? Ele amava muito Jesus. Esse amor no coração dele era muito forte. Ele foi o único discípulo que, na crucificação de Jesus, esteve presente todo momento. Os outros deram linha, né, Ramon? Ele permaneceu ali perante a cruz, né, de Jesus. Então, ele provou, né? Parecia até que Jesus amava mais a ele do que aos outros, mas não é. Ele talvez sentia isso, né, que Jesus amava mais a ele. Mas a questão é, quando você está perto mais de Deus, você se sente mais amado. Não é verdade? Quando você tem aí um tempinho para estar junto do Senhor, para estar buscando a face dEle, para estar buscando a presença dEle, você se sente mais amado, né? O amor de Deus cresce dentro de você, cresce dentro do seu coração. Por isso que a gente vê que João teve uma fala assim, muito carinhosa nas suas cartas. Ele chama de filhinhos, né? Filhinhos, aquele momento que ela fala carinhoso que ele trata a gente, né? E nessa carta de João, nesse início aí, ele começa a falar do amor de Deus da seguinte forma: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Ou seja, ele não teve assim nada que pudesse comparar o amor de Deus. Ele usou a expressão, vede quão grande amor. E uma expressão parecida também ele usou no Evangelho de João. Aquele versículo bem conhecido do Evangelho de João,
que ele diz o seguinte, né? De tal maneira Deus amou o mundo, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né? Tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele usou a expressão de tal maneira. Então ele não achou uma maneira, né, para comparar o amor de Deus. Na realidade, irmão, não tem como comparar, tem? Tem algo para comparar o amor de Deus? Não tem. Não tem como comparar. O amor de Deus, a gente usa muito essa expressão, é mais alto que o universo, né? Até o pessoal faz aquele exercício, né? Mais alto, mais largo, mais profundo, né? Aquele exercício que o pessoal faz para poder falar do amor de Deus. Então o amor de Deus é mais alto que o universo, é mais largo, né? É mais profundo, né? Então não tem como comparar o amor de Deus. Ele é grande, ele é imenso, né? Isso é bom para nós, entendeu? E quando a gente fala nesse amor de Deus, né? Aí a gente olha, a gente pensa que Deus é amor, gente, mas Deus também é justiça. Do jeito que o amor de Deus é grande, a justiça de Deus também, ela é grande, a justiça de Deus, né? Então Deus, ele é justo, né? Errou, precisa pagar pelo erro, não é verdade? Deus é um juiz que não é como os juízes que tem no mundo hoje, né? Que se subornam, que se compra, né? Então Deus não tem como subornar, Deus não tem como comprar, errou, tem que pagar, né? Aquele que pecar vai morrer, não é verdade? O pecado gera morte, né? Então quando Deus fala uma coisa com relação à sua justiça, isso acontece, né? Quando Deus falou com Adão e Eva, olha, com Adão, não coma desta árvore do fruto da vida, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então da maneira que Deus falou, aconteceu. A gente é diferente às vezes como pai. A gente fala com o filho, se você fizer isso eu vou te dar uma surra. O filho faz, a gente não bate. Não é verdade? A gente não dá surra, né? Mas Deus, gente, ele é diferente. Ele fala, ele cumpre. Entendeu? Então nós somos pecadores. Nós merecemos a morte eterna. Deus falou, cumpre. Mas como o amor de Deus também é grande, então o amor de Deus é o quê? É para providenciar um meio para que nós possamos nos livrar dessa condenação que é o juízo dele. E qual foi o meio que Deus arrumou? Só uma pessoa falou. Qual foi o meio? Mais alto? Jesus. Mais alto? Jesus. Jesus. Então Jesus é o meio que Deus arrumou para nos livrar do juízo dele. Mas o juízo de Deus precisa acontecer. Tem que acontecer. Nem o fato de Deus ter arrumado Jesus como meio, que o juízo não vai acontecer. O juízo de Deus caiu sobre quem? Sobre Jesus. Sobre Jesus. Alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar. A gente lê que o Velho Testamento é um espelho do Novo. Quando a pessoa pecava no Velho Testamento, ela tinha que pagar pelo pecado, não é verdade? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas para ela não pagar pelo pecado, ela tinha que fazer o quê? Pegar um animal, né? Esse animal tinha algumas qualidades, ele precisava ser um animal sem defeito, sem mancha, não podia ser aleijado, teria que ser de 1 ano de idade, um animal novo, e esse animal era levado ao templo, e esse animal era sacrificado, esse animal estava morrendo por causa do pecado da pessoa, o juízo de Deus tinha que ser cumprido, então, hoje, nos nossos dias, não é um animal que a gente oferece, mas nós oferecemos a nossa vida para Jesus, reconhecemos Ele como seu Salvador, e Ele então paga o preço exigido por Deus da nossa culpa, porque a dívida alguém tem que pagar, e é uma dívida impagável. Nós temos para com Deus uma dívida impagável, e nós não temos condições de pagar, por isso precisamos de Jesus, para que Ele pague por nós essa dívida que nós temos com Deus, né? Precisamos dele por isso. Então Jesus é o meio. Nós lemos lá a parte B do versículo de 1 Samuel capítulo 14, versículo 14, você não precisa abrir aí, mas a parte final do versículo diz o seguinte, que Deus providenciou um meio para que o culpado não seja eternamente banido da sua presença. Deus providenciou um meio, né? E nós vemos que esse meio é Jesus. Então o amor de Deus, chega a esse ponto, né? Chega a esse ponto de fazer com que um inocente pague pelo culpado, né?
um inocente pague pelo culpado. Jesus inocente, pagando o preço que nós deveríamos pagar, porque nós somos culpados. Então, a cruz não era para Jesus. A cruz era para mim e para você. A morte da cruz não era para Jesus, era para nós. Mas Isaías 53 fala, ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ele levou a nossa culpa. Mas preciso o quê? Se Deus providenciou um meio, então eu tenho que entrar nesse meio. Eu tenho que fazer com que o meu nome esteja incluído nesse meio que Deus providenciou, amém? Porque Deus não providenciou esse meio para todos. Não providenciou esse meio para todos. Deus amou todos, mas não providenciou o meio para todos. Né? Esse versículo que é o coração de Deus fala isso, porque Deus amou o mundo de tal, mas deu o Filho dele para quem? Para aquele que nele crê, não foi para todos. Para aqueles que nele crê. O amor de Deus é para todos. Mas o meio que ele providenciou, por causa do livre-arbítrio que nós temos. Então o meio que ele providenciou é para quem quer. É para quem aceita. Para quem reconhece que precisa de Jesus. Para quem reconhece. Gente, uma coisa, presta atenção. Uma coisa é você e eu reconhecer que é pecador. Isso todo mundo reconhece, não é verdade? Não tem como fugir. Todo mundo reconhece que é pecador, mas é suficiente isso? Não, nós precisamos reconhecer que somos pecadores incapazes. Entendeu? Incapazes de fazer qualquer coisa para resolver essa situação nossa diante de Deus. Então somos pecadores incapazes. Então por isso precisamos de Jesus. Né? E esse amor de Deus, gente, tem outro ponto. Esse amor de Deus na nossa vida. Esse amor de Deus, ele tem o objetivo de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida, de trazer mudança. Porque quando você sente que é amado, isso promove uma mudança na sua vida de comportamento, não promove em relação àquela pessoa? Não é verdade ou não é? Promove uma mudança de comportamento, se você sente que é amado. Você que é casado, se você sente que é amado pela sua esposa, isso vai promover uma mudança de comportamento na sua vida. Se a esposa, né, sente que é amado pelo marido, isso vai promover uma mudança de comportamento nela. Isso é natural, entendeu? Isso é natural. A gente quer tratar bem quem ama a gente, não é verdade? A gente precisa tratar bem todo mundo, é lógico, mas no contexto que eu estou falando, a gente gosta de tratar bem quem nos ama. Né? Às vezes o marido é grosso dentro de casa, é ignorante dentro de casa. O que vai acontecer? Vai promover mudança na esposa? Não, não vai. Da mesma forma também a esposa, se for grossa, né? E for ignorante, né? Não vai promover mudança no marido. Então, o objetivo do amor é trazer mudança. Né? Trazer mudança para que as coisas possam fluir dentro do lar, dentro da casa, você entende? Então, esse é o objetivo do amor. Mas por que o amor de Deus precisa trazer mudança na nossa vida? Né? Qual é o objetivo desse amor de Deus trazer mudança na nossa vida? Né? Quando Deus te chamou, que você não conhecia Jesus ainda, você estava lá no mundão, aquele versículo bastante conhecido, porque desse não, outro, né? Vinde a mim, todos vocês estáis cansados, sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei, tomai sobre vós né, o meu jugo, né, o meu fardo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, ou ao contrário? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Então, primeiro o quê? Primeiro traz uma cura em nós. Eu sempre digo que para alguns aí, o descanso é um dia. Para nós o descanso é uma pessoa, Jesus. Entendeu direitinho? Pegou o recado? Para nós o descanso é Jesus. Ele dá o verdadeiro descanso. Porque ele descansa a alma. Um dia pode até descansar você do seu trabalho do dia, mas o descanso de Jesus, ele é completo, ele descansa a alma. Então esse amor de Deus que gera, né? Que gera essa transformação na nossa vida, que tem esse objetivo de transformar a gente, porque não tem como a gente ter um encontro com esse amor de Deus e continuar a mesma pessoa, tem como?
Não tem, porque transforma. O amor de Deus transforma, traz mudança na nossa vida. Então não tem como continuar a mesma pessoa, né? Então, aí Deus chega e transforma a gente, né? Vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, você que está ali abatido, você está arruinado. Jesus fala, vem cá que eu resolvo. Vem cá que eu resolvo o seu problema. Tá? Aí Jesus traz cura, Jesus traz restauração na sua vida, o amor dele traz essa cura, traz essa restauração na sua vida, né? Mas qual o objetivo? Depois que Jesus trouxe cura nos primeiros 12 homens que ele escolheu, com exceção de Judas, né? Depois entrou Matias no lugar, né? Quando Jesus trouxe cura nos primeiros 12 homens que ele escolheu, eram 12 homens totalmente complicados, não eram? Totalmente complicados aqueles 12. Eu não escolheria, né, a maneira que ele escolheu. Né? Escolheu os caras mais difíceis, mais complicados. Né? E Jesus trabalhou com eles 3 anos. Então eles experimentaram o amor de Jesus. O amor de Jesus falou muito forte no coração deles, né? Muito forte mesmo. A vida deles foi transformada, foram mudados. Então, depois que Jesus falou com esses 12, vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus aliviou, transformou a vida dele, e depois Jesus falou o que com eles? Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, o objetivo desse amor de Deus, de nos transformar, de mudar a nossa vida, é nos preparar para a obra que Ele tem para fazer através de nós. Amém? Está entendendo? Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Deus tem muita coisa para fazer através da minha vida e da sua. Mas nós precisamos querer, nós precisamos entender que essa transformação que Deus faz na nossa vida tem um objetivo, né? De nos levar a cumprir o nosso chamado, a cumprir o que Ele tem por nós. Então, vamos continuar no texto. Né? Vede com quanto amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Então, você encontrou com Jesus, você se tornou filho de Deus. Amém? Você não é órfão. Você não é órfão. Tá? Você pode não ter pai aqui nesse mundo, como eu já perdi meu pai, né? Você pode não ter mãe, mas você não pode se sentir um órfão aqui nesse mundo. Não pode. Eu já vi pessoas que às vezes não vêm, crentes, né? No tempo. Eu não vou no culto Dia das Mães na igreja porque eu perdi minha mãe. Eu sou órfão. Né? Já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas você não é órfão. Você tem um pai. Deus te adotou. Deus te fez filhos. Você não é só servo de Deus, você é filho de Deus. Tá? Você não é mais órfão aqui nesse mundo. Então, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Agora, que filho você é? Você é um filho obediente? Ou é um filho desobediente? Porque tem filho obediente e tem filho desobediente. Ambos são filhos, verdade ou não é? Ambos são filhos. E em qual classe você se enquadra de filho, obediente ou desobediente? Quando Deus olhou para Jesus, ali no batismo, o que Deus falou a respeito do filho Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, o que Ele pensa? Esse é o meu filho obediente. Esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Ele procura me obedecer. Ele procura fazer o que eu mando. Ele procura obedecer a minha palavra. Que filho nós somos? Porque nós, como filhos, precisamos dar alegria ao Pai. Nós não podemos ser um filho que só está de olho naquilo que o pai tem nas mãos para dar. Tem filho que é assim. Fica tão alegre com o presente que o pai deu, que vira as costas e vai embora, curtir o presente, não é? Às vezes a gente é assim, está tão alegre com a salvação que Deus nos deu, ou com a casa que Deus nos deu, ou com o carro que Deus nos deu, né? Ou com aquilo que pedimos que Deus nos deu, que a gente está tão alegre com aquilo ali, que a gente esquece do pai. Esquece do pai. A gente não dá muita atenção para o pai, não é verdade?
Então nós precisamos ser filhos que agradam o coração do Pai. Que Deus tenha prazer, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então agrada do Senhor, procura ser obediente a Ele. Não tem nada que alegra mais o coração de Deus do que você ser obediente ao Pai, ser obediente a Deus. Seja um filho obediente. Seja um filho que procura renunciar a tudo aquilo que o pai não gosta. Seja um filho que corresponda ao amor do pai, que corresponda ao amor do pai. O amor, gente, precisa ser correspondido, não precisa? O amor precisa ser correspondido. Então seja um filho que corresponde a esse amor do pai. Que esse amor de Deus possa transformar, possa mudar cada dia mais a sua vida, amém? Vede com grande amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Por isso o mundo não nos conhece. Qual é a sua relação com o mundo? Tem prazeres ainda nas coisas do mundo? Gosta das coisas do mundo? Porque pode acontecer isso, do filho ainda ter prazer nas coisas do mundo. Aquele filho desobediente, aquele filho rebelde. E isso é perigoso, gente. Isso é perigoso. O povo de Israel, quando saiu do Egito, que era a escravidão deles, a escravidão deles era o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu no coração deles, saiu do coração deles. Eles estavam caminhando pelo deserto, mas o coração deles estava lá no Egito. Lembrando dos alhos silvestres, lembrando dos caldeirões de carne, lembrando de tudo aquilo que eles consideravam, entre aspas, de bom no Egito. Às vezes tem filhos assim, que está na igreja, mas está lembrando das coisas do mundo ainda, gosta das coisas do mundo. E hoje é uma facilidade, é uma dificuldade muito grande para se livrar das coisas do mundo, né? Porque nós estamos na era da internet, né, dessas coisas todas, né, que facilita tudo. Hoje você está com o celular, está com o mundo dentro de casa. Né, diferente da minha época, quando eu era jovem, adolescente, né, que não existia celular, não existia nada disso. Né. Hoje é pior ainda. Mas, né, precisamos entender que o nosso amor não precisa estar no mundo, não pode estar no mundo mais. O Filho de Deus, o prazer dele é o Pai, não é mais o mundo. Então a gente precisa, né, se livrar, renunciar a essas coisas do mundo. A gente tem até um texto lá na parábola do semeador, né? A semente que caiu entre os espinhos, né? Aquela parte, a semente caiu em boa terra, outra caiu à beira da estrada, né? Outra caiu entre pedregais, teve aquela que caiu entre os espinhos. E o texto diz que o fruto cresceu, aquela semente que cresceu, germinou, né, saiu a planta, mas os espinhos cresceram junto. Né? E os espinhos sufocaram a planta. Né? E o texto fala que é a fascinação, aqueles espinhos significa a fascinação pelas coisas do mundo, que às vezes sufoca a pessoa. E hoje, gente, principalmente a juventude, é difícil se livrar das coisas do mundo, é ou não é? Fala a verdade. A juventude, essa fascinação pelas coisas do mundo é difícil, essa empolgação que tem pelas coisas do mundo. Deixa essa palavra com vocês jovens, que é cristão, entendeu? Pega isso. O mundo não nos conhece. Quem te conhece mais é o mundo? O mundo não nos conhece. Por que o mundo não nos conhece? Porque não conheceu a Ele, a Jesus, não conheceu a Deus. O mundo não nos conhece porque não conheceu a Deus. Se o mundo não conhece a Deus, como é que vai me conhecer se eu sou filho de Deus? Entendeu? Então nós temos que nos isolar das coisas desse mundo. Quando eu falo isolar desse mundo, gente, eu não estou falando a gente ser aquela pessoa que despreza os outros. Não é isso. Quando eu falo isolar das coisas do mundo, né, que a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está falando do sistema, está falando da cultura, está falando de todos esses desenvolvimentos que tem, você entendeu? Não está falando das pessoas. As pessoas precisam ser amadas, elas precisam ser amadas. Né?
Mas nós temos que escolher o ambiente que nós vamos. Nós temos que escolher, né, quais são os nossos amigos íntimos, entendeu? Chegados a nós, pessoas que vão nos ajudar a nos aproximar de Deus, né? Que vai nos ajudar, que vai somar na nossa vida, tá? Então, o mundo não conhece, né? Voltando ao texto, né, eu vou seguir a sequência, porque eu vou lembrando de tudo, né? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de ser chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Mas agora, não é isso? Mas agora somos o quê? Filhos de Deus. É isso mesmo? Siga certo? Mas agora, mais agora somos filhos de Deus. Não, acho que não está certo não, viu, gente? Não está certo não. Tá? Não está certo. Vamos aí. Vamos estar com a Bíblia aberta aí, para não voltar lá no pouco. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não conhece a Ele mesmo, né? Mas, agora somos filhos de Deus, né? Agora continuando. E a esse ponto que eu quero entrar. E ainda não se manifestou que havemos de ser. É o que não se manifestou ainda, que havemos de ser? O que é? Jesus ainda não voltou. Quando fala havemos de ser, está no futuro, não somos ainda. Nós somos filhos de Deus, somos amados de Deus, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Somos filhos de Deus, somos amados de Deus, mas tem coisa melhor para nós ainda, aleluia, glória a Deus, amém? Não parou aí, Deus sempre nos surpreende, tá? Deus sempre nos surpreende, somos amados, somos filhos, mas tem coisa melhor para nós. O que tem de melhor para nós? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então Deus vai trazer coisas grandiosas. Nós temos que viver nessa esperança, enquanto estamos aqui nesse mundo, nessa esperança do que vai se manifestar ainda, nessa esperança do que vai vir ainda. Nós temos que viver nessa esperança, irmãos. A nossa esperança não pode estar nessa terra. A nossa esperança não pode estar nas coisas desse mundo. Os nossos prazeres não podem estar nas coisas desse mundo. A nossa esperança precisa estar em Deus, no que Ele tem para nós, né? Nós sabemos o que Ele já nos deu, nós sabemos o que Ele já nos concedeu, mas Ele tem coisas melhores ainda para nós. Mas ainda não se manifestou. Gente, é essa esperança que nos faz viver. É dessa esperança que nos dá alegria. É essa esperança que moveram os apóstolos. É essa esperança que moveram os profetas do passado. É essa esperança que fez com que os apóstolos aceitassem ser martirizados, né, mortos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. É essa esperança, né, que hoje, ao redor desse mundo ainda, nos países, né, onde é perseguido, como Coreia do Norte e outros aí, que pessoas cristãs estão sendo mortas, estão sendo presas. É essa esperança que eles têm no coração que faz com que eles submetam a isso, porque eles sabem que o melhor de Deus está por vir para eles, né? Que as coisas para eles não são aqui nesse mundo. Essa esperança precisa mover eu e você aqui nessa terra. Essa esperança que nos mantém na presença de Deus, essa esperança que nos faz trabalhar para o Senhor, essa esperança que nos faz pregar o Evangelho, essa esperança que move essa transformação na nossa vida. Precisamos viver nessa esperança. O que é que você espera aqui? Qual a sua maior esperança enquanto está aqui nessa terra? Às vezes a gente tem algumas esperanças aqui, irmãos, que a gente não lembra dessa, não é verdade? Às vezes a gente não é errado ter sonhos aqui nessa terra, não é errado, você pode ter sonhos, é importante que tenha. É importante que enquanto você está aqui nesse mundo, você procure o melhor de Deus para você. Jesus falou isso em João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Está falando da nossa vida aqui nessa terra. Então é importante que você tenha sonhos, mas a gente não pode esquecer essa esperança maior que Deus tem para nós. A gente não pode esquecer essa esperança, né? Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem? Jesus. Então seremos semelhantes a Ele. Você sabe o que significa isso? Ser semelhante a Cristo, né? Ser semelhante a Cristo, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, né? Eu fico pensando quando Jesus, depois de ressuscitado, apareceu para os discípulos 11, né? Que estavam ali, né?
Ah, não, apareceu para aqueles 2 primeiros caminhos de Emaús, né? E Jesus entrou, eles não reconheceram Jesus naquela caminhada que Jesus estava com eles ali até chegar, né, no destino deles, né? E aí, quando eles chegaram, Jesus fez com que ia para mais distante, né? Aí eles falaram, Senhor, fica conosco, porque o dia já declina, né? Aí Jesus entrou, né, ficou com eles, aí sentou na mesa, e na hora de partir o pão, os olhos deles foram abertos, né? E eles reconheceram que era Jesus, e Jesus sumiu do meio deles com as portas e janelas fechadas. Seremos semelhantes a Ele. Não só nesse sentido, irmãos. Nesse sentido de ser teletransportado. Não é? A palavra certa é essa? Não só no sentido de ser teletransportado. Não é só nisso também. E a gente vai subir, né? Quando Jesus vir, não vai subir? Amém? Ô, gente. Glória a Deus, aleluia! A gente vai subir quando Jesus voltar, né? Encontrar com Ele nas nuvens. A gente não vai precisar de asa para subir. Vai precisar de asa para subir? Não, você não vai precisar de asa para subir, ó. Né? Essa é a nossa esperança. Seremos semelhantes a Ele. Semelhante a que mais? Né? Não vai ter mais pecado. Ô, glória, né? Você não vai ter mais pecado. O pecado é que traz aborrecimento, essa luta todo dia, né, gente? Você luta todo dia pelo pecado, né? Todo dia, não posso fazer isso, eu tenho que evitar isso, eu tenho que renunciar àquilo, mas a carne quer, a carne gosta, né? E alguns acabam cedendo, faz a vontade, essa luta, depois pede perdão a Deus e retorna e tal. Então a gente não vai ter mais pecado na vida da gente, né? Não vai ter. Você não vai envelhecer mais. Gente, eu imagino, né? Eu que já estou aqui em meus 60 anos, né? Quando Jesus voltar, eu vou transformar nos 20. Né? Um cabelo na cabeça, né, irmão? Um cabelo na cabeça, né? Eu vim me transformar naquela fase mais bonita que eu era. Eu vou subir assim. Né? E a gente não vai envelhecer mais ali, né? Seremos semelhantes a Ele, né? Semelhante a Ele. Não vai envelhecer mais, a gente não vai chorar mais, né? Não vai mais ter conta de luz para pagar, conta de água para pagar. Ô, glória! Aleluia, energia de graça para todo mundo, entendeu? E duplicar, perder, e, gente, não vai ter nada que traz aborrecimento para a gente, né? A gente vai ser semelhante a Ele, a gente vai ser semelhante a Ele, né? Mas agora o texto fala um negócio interessante depois, né? Mas todo aquele, olha só que o texto continua, mas todo aquele que nele tem esta esperança, ó, o que é que diz? Purifica-se a si mesmo, assim como ele quem? Jesus, é puro. Ó. Então, gente, qual é a minha postura? Já estamos terminando, gente, pode parar. Qual é a minha postura nessa espera? Qual é a minha postura nessa espera? Aquele que espera, né, sua postura de que está esperando é um processo de purificação enquanto estamos aqui nesse mundo. Né? Processo de purificação. Todo aquele, você tem essa esperança? Amém? Então, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é, porque nós vamos ser semelhantes a ele. Tá? Então, nós temos que começar esse processo agora, não é verdade? Jesus é puro? Jesus tem pecado? Não. Não tem, ele é puro. Então essa semelhança, eu fantasiei um pouco aqui, viu, gente? Mas essa esperança é nesse sentido, viu? Ele é puro. Então nós seremos semelhantes a ele, puro, sem pecado. Essas outras coisas que eu falei também vão acontecer, viu? Mas o principal é isso. Então a prova de que eu neste mundo estou esperando Jesus, a prova é se eu estou me submetendo a um processo de purificação, a um processo de transformação na minha vida, tá? Esse processo de transformação na minha vida e na sua vida tem a ajuda de Deus. Tem ou não tem? Tem a ajuda de Deus, tá? Não é algo que você vai fazer, eu não consigo, a luta é grande, né? Não, tem a ajuda de Deus, tá? Qual é a ajuda de Deus que tem? Qual é a função do Espírito Santo na nossa vida?
A ajuda de Deus é o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Deixa Ele trabalhar na sua vida, amém? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo, Ele fala no seu coração. Ouça a voz, deixa Ele fazer esse processo de transformação, esse processo de cura, esse processo de santificação, né? Esse processo preparatório, né? Antes que Jesus volte, para chegarmos ao estágio final, quando Ele voltar. Então deixa que o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho na sua vida, na minha vida. Nós precisamos nos submeter. Então é essa luta que nós temos todos os dias enquanto estamos aqui nessa terra. Então nós temos que viver aqui nesse processo. Se nós temos essa esperança em Cristo, nós estamos aguardando a volta dEle, nós temos que viver nesse processo de espera, né? Nessa postura. Então deixa esse amor de Deus transformar a sua vida, né? Seja um filho que Deus tenha prazer em você, que eu também seja esse filho que Deus tenha prazer em mim, né? Viva essa esperança, né? Tenha a postura nessa esperança correta, né? Nesse processo de santificação, né? E tudo isso. Amém, irmãos? Acabou? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Acabou. Acabou, né? Amém. Glória a Deus. Decora esse texto. Amém? Decora esse texto. Ele é pequenininho, né? Posso decorar. Amém? Vamos lá? Adorar o Senhor mais uma vez? Não sei o que Ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu. Pra me salvar Ele escolheu a cruz. Pra me dar vida foi que Ele morreu. Eu sei que nada fiz pra merecer, e os meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem o nome. Isso é amor, isso é amor, e tem o nome. O amor tem o nome, o amor tem o nome, e o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus. O amor tem o nome, o amor tem o nome. Jesus, o nome dele é Jesus. Por qual razão me escolheu? Pra me salvar Ele escolheu a cruz. Pra me dar vida foi que Ele morreu. Para oferecer, eu sei que nada fiz pra merecer. Meus defeitos Ele não olhou. Simplesmente Ele me amou. Isso é amor. Isso é amor. E tem o nome. Isso é amor. Isso é amor. E tem
Obrigado, Deus. Obrigado por esse amor tão grande que o Senhor demonstrou por nós. Muito obrigado porque o Senhor não só nos falou que nos ama, mas o Senhor provou o teu amor para conosco. Muito obrigado porque o Senhor Jesus é a manifestação do teu amor para conosco, Pai. Obrigado porque nós não estamos abandonados aqui neste mundo. Obrigado pelo teu Espírito Santo que traz transformação, que traz cura na nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, porque nós somos teus filhos, filhos amados do Senhor. Obrigado, Pai, por ter nos resgatado das trevas, por ter nos resgatado da escuridão, por ter nos trazido para o teu reino, para o reino do teu Filho amado. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui neste mundo, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Ti. Obrigado, Pai, porque nós estamos firmados nessa promessa que o Senhor fez, que um dia o Senhor voltará para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja, para buscar todos aqueles que foram comprados e salvados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós, meu Pai. Meu Deus, que nós, como teus filhos, possamos corresponder ao teu amor para conosco, Pai. Que nós possamos, meu Pai, ser transformados por este amor. Que nós possamos ser transformados para sermos usados como os agentes que possam transformar outras pessoas, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, depois de ser curado pelo Senhor, transformado pelo Senhor, ouvir também o teu ide. Assim como ouvimos o teu vinde, possamos ouvir o teu ide. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus te abençoe. Te dê uma semana na presença dEle. Deus abençoe a obra das suas mãos. Que o teu Espírito Santo te abençoe, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.